Olá pessoal, falando com vocês aqui de casa. Hoje nós vamos falar de observáveis cujos autovalores exibem um espectro contínuo. Nós vamos usar como exemplo o observável associado com medidas de posição em uma dimensão, que é um exemplo prático, muito importante. Mas as ideias desenvolvidas aqui valem para todos os observáveis que exibem esse mesmo tipo de espectro. Vamos lá. Os processos de medição são essencialmente processos de filtragem. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que se a gente tiver uma partícula que está num estado caracterizado pelo ket alfa, e essa partícula passa pelo processo de medição de uma grandeza física associada com um operador observável A, os únicos resultados possíveis dessa medida são os autovalores de A1, quantos tiverem. Uma vez conhecido o resultado da medida, ou seja, suponha que a gente sabe que o resultado foi A2, é conhecido que o ket, o estado da partícula, após a medida, é descrito pelo ket A2, que é o autovetor do operador A, correspondente ao autovalor A2. A probabilidade de se medir essa grandeza física e obter um dos seus autovalores é dada pelo módulo quadrado do braquete entre o nosso ket e o autoestado correspondente. Esse braquete nada mais é do que o coeficiente da expansão do nosso ket na base dos autoestados do operador A. A questão é como estender essa ideia para operadores cujos autovalores exibem um espectro contínuo. Os autoestados de um operador com espectro contínuo exibem a seguinte relação. Onde x' é um número real. O nosso problema precisa agora ser reformulado da seguinte maneira. Dado uma partícula que está no estado representado pelo ket alfa, essa partícula passa pelo processo de medição do operador x, da quantidade física associada com o operador x. A pergunta é: qual é a probabilidade de se medir x e obter x' no intervalo entre x' menos delta sobre 2 e x' mais delta sobre 2. Para isso, precisamos expandir o nosso ket alfa na base dos autoestados do operador x. Aquela soma foi substituída por uma integral, porque os autovalores são contínuos. Os coeficientes da expansão agora são funções complexas
contínuas e diferenciáveis e são chamadas funções de onda. Note que expandindo o nosso cat dessa forma, nós estamos assumindo que a relação de fechamento, ou seja, o operador unitário, será dado por além disso, fazendo o braquete na equação 1, implica que a relação de ortogonalidade, ou seja, o braquete entre dois elementos da base, é dado pela função delta de Dirac. Agora estamos prontos para dizer que, dado um estado expandido na base dos autoestados do operador posição, a probabilidade de se medir ou obter o valor x' no intervalo entre x' menos delta sobre 2 e x' mais delta sobre 2 vai ser dada pela integral de x' menos delta sobre 2 até x' mais delta sobre 2 do módulo quadrado caso o intervalo seja pequeno, temos que essa probabilidade vai ser aproximadamente igual a módulo de x' alfa quadrado multiplicado por delta. Imediatamente após a medida, a partícula conhecida está no estado dado pela combinação linear dos autoestados naquele intervalo. Para terminar, aplicações da relação de fechamento. Se alfa é unitário, implica o braquete entre dois cats o valor esperado da posição e assim por diante. Terminamos aqui esse assunto.
A gente se encontra da próxima vez. Abraço a todos.